Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou corrigir a atividade também do mundo do trabalho, que a gente discutiu um pouquinho sobre a questão de gênero, tá? Então, a diferença entre homens e mulheres no trabalho. A gente já leu, mas eu vou ler novamente. A dificuldade para conseguir emprego ainda continua sendo um tabu para as mulheres. Segundo dados da Organização Mundial do Trabalho, a OIT, a diferença entre gêneros no mercado de trabalho quase não diminuiu nos últimos 27 anos e no ano passado a probabilidade de uma mulher trabalhar foi 26% inferior à do que um homem. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que até hoje muitas pessoas enxergam a mulher como só dona de casa, sendo que muitas delas, a maioria das mulheres hoje em dia, acaba sendo até a chefe do lar, né? E mesmo assim, existe uma grande diferença entre homem e mulher. Quando a gente fala em diferença de gêneros, é diferença nesse sentido, entre homens e mulheres, tá bom? Aí tem as tarefas de casa. Aliás, alguns homens apontaram na pesquisa que auxiliam as suas esposas, mas com tarefas mais simples, menos pesadas, que demandam menos tempo. O trabalho feminino, então, é o mais duro e mais longo. Infelizmente, muitos acreditam que esse é um costume normal e não enxergam nenhum problema. Hoje em dia, a maioria das mulheres que trabalha fora ainda tem a dupla jornada. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo, né? Dupla, tripla. Por quê? Porque além de trabalhar fora, as mulheres ainda têm que chegar em casa e têm que cuidar da casa. A responsabilidade de lavar louça, de cuidar dos filhos, de deixar a casa limpa, de fazer comida, na maioria dos lares ainda é da mulher. Se uma mulher quer estudar, o filho é problema dela. O marido normalmente não ajuda, é ela que tem que se virar, né? Às vezes ela trabalha tanto quanto o homem, mas acaba ganhando menos. Tá? Isso daí a gente acaba falando que se chama penalização da maternidade. Por quê? Porque além de trabalhar fora, como a mulher tem filhos, como se o homem não tivesse, ela ainda tem que cuidar dos filhos em casa, né? Então ela acaba tendo uma penalização profissional, porque ela acaba tendo essa jornada dupla, às vezes tripla até, tá bom? Então a primeira pergunta, ó. Por que a mulher acaba sendo mais penalizada do que o homem nas tarefas domésticas? Então é assim, muitos homens ainda acham que o lugar da mulher é dentro da cozinha, dentro da casa, que o serviço da casa é só obrigação dela. Então é isso que eu falei, ela trabalha fora e ainda tem que trabalhar dentro da casa, tá bom? Isso chama-se penalização da maternidade. Além disso, as mulheres também são prejudicadas por serem que assumem em geral o cuidado de pessoas dependentes, seja essas pessoas porque ficaram velhas, porque têm uma doença, uma incapacidade, assim como o trabalho doméstico. Então, geralmente, quando a pessoa tem na família alguém que está doente, um pai, uma mãe que está doente, ou um sogro, uma sogra, quem cuida normalmente é a mulher. O homem, ele tem a responsabilidade de trazer o dinheiro para casa. Mas muitas mulheres, hoje em dia, trazem o dinheiro para casa e ainda assim são penalizadas, porque a parte do serviço do lar acaba ficando só para elas, tá? E além disso, as mulheres normalmente também acabam ganhando menos do que os homens, né? Aí tem uma segunda pergunta que é assim, é correto a remuneração ser diferenciada por gênero? Por quê? Não, não é correto. O correto é que todo mundo ganhe igual. O correto é que todo mundo ganhe bem. Mas, infelizmente, a remuneração das mulheres é menor do que a dos homens. A mesma profissão, geralmente a mulher ganha menos, tá bom? Só que o direito é igual para todos, independente de gênero, de religião, né? O direito de um salário digno tem que ser para todo mundo. E a última pergunta, você, na sua casa, consegue observar essa desigualdade? Dê um exemplo. Muitos de vocês podem ter colocado que não, mas na verdade existe uma desigualdade sim. É só vocês pensarem, por exemplo, na casa de vocês, quem que lava a louça? Quem que tira o lixo? Quem que limpa a casa? Tá bom? É isso que eu queria falar com vocês hoje, tá bem? Muito obrigada. Até a próxima.